Trabalhar como motorista para os aplicativos de mobilidade é algo muito comum hoje. Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva e divulgado em 2019 disse que pelo menos 5.500.000 brasileiros estão cadastrados nos aplicativos como Uber, 99, Cabify e InDriver, por exemplo, como motoristas. E hoje a gente vai listar 15 carros diferentes das faixas de 25 mil, 30 mil e 35 mil reais. Todos eles ótimas opções para quem dirige no dia a dia para os aplicativos de mobilidade. Fica aí, é depois da vinheta. Olá, esse é o canal Auto Repórter e se você não conhece a gente, primeiramente seja muito bem-vindo. Eu já aproveito também para fazer um convite para você. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Se você já está inscrito aqui no canal, então bota o dedão no like aí e marca a presença aqui no vídeo. Hoje a gente vai listar 15 carros racionais das faixas de 25, 30 e 35 mil reais. Essas opções servem principalmente para quem trabalha como motorista aí nos aplicativos de mobilidade, como Uber, Cabify, 99, InDriver, Rappi, enfim, essa infinidade de aplicativos tem surgido cada vez mais. O principal critério na seleção desses automóveis foi, sem dúvida, a economia. Alguns outros critérios, como espaço interno e porta-malas, ficaram em segundo lugar, porque a economia é sempre o principal que esses motoristas procuram. Não estou dizendo que espaço interno e porta-malas não sejam importantes, mas em relação à economia, sem dúvida, eles são aí segundo, terceiro lugar. Todos os carros selecionados são pelo menos ano 2013, já que alguns dos aplicativos determinam que o carro tenha no máximo 8 anos de uso. E já que a gente falou em 3 faixas de preço, a gente selecionou 5 carros em cada uma delas. Todos os modelos são diferentes, justamente para que você tenha o maior número de opções na hora de fazer a compra. Vamos lá para a faixa dos 25 mil reais. O primeiro deles é o Fiat Siena. Não importa a faixa de preço, o Fiat Siena sempre vai ser uma opção, mas aqui a gente resolveu colocá-lo na faixa dos 25 mil reais. Quando o papo for ter um carro que leve gente e bagagem, o Siena vai ser sempre uma opção. Nesse caso aqui dá apenas para pegar um Siena Flex. Se você quiser aquele que tem a opção de GNV, vai ter que desembolsar uma grana consideravelmente maior, coisa que varia aí de 5 a 10 mil reais a mais, de acordo com a quilometragem e também com o estado de conservação do carro. A segunda opção é o Nissan Versa, que junta um espaço interno simplesmente sensacional a um ótimo porta-malas. É sempre uma ótima opção para quem quer levar passageiro e também bagagens. É um carro que a gente vê bastante aí perto de rodoviárias, de aeroportos. É um carro em que o motorista geralmente não vai recusar a viagem por falta de espaço, a não ser que algo muito estranho aconteça. A terceira opção é o Toyota Etios, mas você vai ter que abrir mão do porta-malas. Por esse preço você só consegue levar um hatch. Mas mesmo assim ele ganha por ser um carro econômico, muito bom de dirigir e com a facilidade de manter que a gente já conhece dos Toyotas. Mesmo que ele não tenha um porta-malas grande, ainda assim é uma boa opção. Outro que vai fazer parte aí de todas as faixas de preço é o Renault Logan, que tem um ótimo espaço interno e também um bom porta-malas, mas a gente resolveu selecionar ele aqui na casa dos 25 mil reais. Ele também é um dos queridinhos dos motoristas, justamente pela robustez e pela economia que o modelo proporciona. Com certeza você já andou em um Logan quando pediu um carro por aplicativo e eu tenho certeza que isso vai acontecer de novo. E a quinta opção para fechar a casa dos 25 mil reais é o Honda Fit, um carro pouco lembrado, mas mesmo assim uma ótima opção. Ele é econômico, barato de manter porque tem revisões e peças baratas e tem um espaço interno muito bem aproveitado, mas o porta-malas não é tão grande assim. Mesmo assim, o Fit é uma boa opção a se considerar nessa faixa de preço. Agora já partindo para a faixa dos 30 mil reais, a gente fala no Renault Sandero. Se na casa dos 25 a gente sugeriu o Logan, aqui por 30 mil reais você acaba perdendo um pouquinho de porta-malas, mas em compensação mantém a robustez, mantém um bom espaço interno, mantém a economia e acima de tudo consegue pegar um carro um pouquinho mais novo, algo que às vezes é muito valioso para os motoristas de aplicativo que vão ter que rodar
vão conseguir rodar mais tempo antes de precisar trocar de carro novamente. Achou que eu ia deixar o Sandero de fora, né? Outra opção interessante na faixa dos 30 mil reais é o Chevrolet Onix, que é basicamente o rei do mercado aqui no Brasil. Vários motoristas de Uber utilizam o Onix como carro para trabalho. Ele ganha pela robustez dos carros da Chevrolet e pela facilidade em manter esse carro. Sem contar que isso tudo garante uma ótima aceitação no mercado, né? Outra opção que a gente encontra com frequência rodando é o Hyundai HB20. Apesar dele não ter um espaço interno tão grande e um porta-malas um pouquinho menor, ele ainda ganha pela confiabilidade, seguindo a mesma linha do Onix, por exemplo. Agora, uma opção que sem dúvidas é incontestável é o Chevrolet Cobalt, que tem um excelente espaço interno e um porta-malas tão bom quanto. Ele é sempre lembrado pelos motoristas de aplicativo. É um modelo que tem a clássica robustez do Chevrolet, que a gente está acostumado a ver rodando bastante desde a época em que os taxistas reinavam e os aplicativos não eram tão usados assim. Pode ter certeza que a chance de você ver um Cobalt rodando principalmente no GNV é muito grande. E ele é um carro que aguenta muito bem essa rotina. Se antes a gente falou do Honda Fit, que agora podemos falar do sedã City. Assim como o monovolume, ele também tem um bom espaço interno e aqui leva vantagem de ter um porta-malas maior. Também guarda aquelas boas vantagens da Honda, como principalmente a robustez, o custo de peças e também a economia. Uma ótima opção aí nessa faixa de preço. Chegando aos 35 mil reais, agora a gente já começa falando dele, o Chevrolet Joy Plus, ou Prisma se você preferir. Eu, aliás, prefiro chamar de Prisma, né? Convenhamos. Ele vai na mesma pegada do Onix, tem boa aceitação, é robusto, econômico, aguenta muito bem a rotina diária dos motoristas e ainda de quebra tem um bom bagageiro. Uma ótima opção aí, muito bem aceita pelo mercado. Tenho certeza que se ainda não andou no Prisma, você vai andar. E agora chega a hora de talvez uma das surpresas aqui da lista. O Peugeot 208 com motor 1.2 PureTech. Peraí, um Peugeot na lista? Sim, um Peugeot na lista. E sabe por quê? Porque talvez esse seja um dos motores mais econômicos vendidos aqui no Brasil. Não é raro ver alguns motoristas usando o 208 1.2. E a economia é sempre o principal argumento. E convenhamos, é um carrinho justo, bonitinho, bem acabado. Eu acho que vale a pena considerar ele sim, principalmente pela economia, como a gente já falou. Agora entra outro carro indiscutível na lista, que é a Spin, sucessora da Meriva e da Zafira. Ela matou os dois numa porrada só e se torna uma boa opção para quem deseja um carro espaçoso e que ofereça um bom porta-malas. Ela segue a mesma linha do Cobalt e eu tenho certeza que ao abrir o porta-malas para colocar sua bagagem ali, não vai ser muito raro você se deparar com um cilindro de gás natural veicular ou GNV, se você preferir. O Ford Ka ganhou uma nova geração e inclusive uma carroceria sedã, que aqui no Brasil estreou sendo chamada de K+, pelo volume a mais ali na traseira. Ele tem um ótimo porta-malas e é um excelente candidato a te servir caso você precise de um carro confiável e espaçoso para rodar trabalhando. É uma opção que eu particularmente consideraria com muito carinho. E para fechar a lista dos 5 carros aqui dos 35 mil reais, a gente vai de HB20S. O sedã do HB20 traz as mesmas vantagens como economia, robustez e também uma boa aceitação no mercado, além de, claro, um porta-malas bem maior. Eu espero que você tenha gostado dessa lista, inclusive compartilha ela com seus amigos, principalmente aqueles que estão procurando um carro nessas faixas de preço e procuram alguma coisa racional. Não precisa ser motorista de aplicativo, até porque essa lista aqui pode ajudar muita gente que precisa de espaço interno e está procurando o carro nessas faixas de preço. Se você acha que faltou algum carro nessa lista, não esquece de dizer para mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui no canto da tela para você seguir com a gente aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.